Oi, eu sou Ishi, mais conhecida como Eduarda ou Duda. Sou dona aqui do Portal de Vênus, cuidadora aqui do Portal de Vênus e sou responsável por todos os atendimentos que são feitos aqui. Eu trabalho já faz 5 anos com o Portal de Vênus, né? Já faz 5 anos que eu trabalho e atendo ativamente aqui. E depois de 5 anos eu resolvi dar minhas caras, né? Explicar um pouco mais sobre os meus atendimentos, sobre minhas consultas. Para quem não sabe, eu trabalho tanto com o tarô, eu tenho alguns métodos com o tarô, quanto com o baralho Lenormand, né? Mais conhecido como baralho cigano ou conhecido como baralho Petit Lenormand. Então, o que que acontece? E como acontece? As minhas consultas, elas são feitas todas pelo WhatsApp, tá? Ou pelo Messenger ou pelo Instagram. Tudo vai depender do conforto do cliente e da acessibilidade do cliente, tá? Eu prezo muito pela transparência nas minhas consultas, então eu sou muito sincera, muito verdadeira. Eu prezo muito por tanto essa transparência quanto pelo sigilo dos atendimentos. Então, se você atender comigo algum dia, eu dou garantia para você que tudo que vai ser acertado na sua consulta vai ficar só na sua consulta. Tudo que a gente conversar no seu atendimento vai ser entre você e eu, tá? E a deusa e o Deus. Não tem nenhuma interferência de ninguém, não tem nenhuma interferência de qualquer pessoa, qualquer opinião no meu atendimento. O atendimento é feito por mim e eu deixo tudo sigiloso. Os feedbacks eu trago aqui no Instagram para que os próximos clientes possam ver que o meu atendimento é um atendimento verdadeiro. Porque, como todo mundo sabe, os golpes acontecem muito, principalmente nessa era mais tecnológica, né? Onde é muito fácil achar tanto conteúdo, quanto achar feedback, quanto achar foto de trabalho. Então, eu sempre gosto de deixar os feedbacks aqui com o logo, né? Que eu aprendi também com o tempo que, como acontece esse furto de conteúdo, que as pessoas podem furtar também os feedbacks. Então, eu deixo tudo com o logo aqui do portal para você ver que é realmente um atendimento verídico, tá? Então, eu prezo muito por essa transparência, eu sou muito verdadeira com os meus clientes e eu gosto até de deixar isso em pauta, isso em aberto, porque é muito normal das pessoas quererem trabalhar com oráculos, mas não estarem prontas para isso. E eu digo isso no sentido não que eu sou a melhor pessoa do mundo, não é nesse sentido. Eu acredito que tem ótimos oraculistas assim como eu, né? Não vou me diminuir, eu sou uma ótima oraculista sim. E na questão da transparência, eu queria deixar bem claro sobre isso, né? Porque eu realmente tenho uma transparência muito grande com os meus clientes. Claro que eu não vou ser grosseira com eles ou com vocês, né? E eu não vou ser apática quanto ao que está acontecendo, mas eu vou dar uma leitura de forma clara e objetiva para você realmente saber o que está acontecendo ali e o que você está perguntando, tá? Sobre isso, eu também queria deixar claro que eu não falo o que não foi perguntado. Então, se você faz uma pergunta, por exemplo, como vai ficar a minha vida financeira no futuro, e eu ver algo relacionado à sua vida amorosa, eu não vou falar, porque eu sei que você não está perguntando isso, tá? Por que que eu digo isso? Porque eu fui treinada por uma mestre de magia, uma sacerdotisa, e ela ensinou para as alunas que, além de mim, haviam outras alunas no curso. Nesse curso aprofundava sobre o tarô também. E na parte do tarô, ela falou pra gente que quando alguma cliente perguntasse pra gente se ela estava sendo traída, eu sou muito transparente, então vou ser bem sincera com vocês. E o baralho falasse que sim, era pra gente falar que não, porque a cliente não merecia saber, ela não merecia sofrer, ela precisava se sentir bem com a sua consulta. Se você falasse que ela está sendo traída, ela ia ligar aquele sentimento ao seu atendimento, então logo a gente deveria ter esse cuidado e proteger as nossas clientes do baralho. E eu não acredito nisso. Eu acredito que se você quer perguntar para mim se você está sendo traída, você está pronta para escutar a verdade. Então, eu gosto de deixar muito claro para todos os clientes que vão atender comigo que eu vou ser sincera e que eu vou ser verdadeira e que eu vou ser transparente. Se você não quer saber a resposta ou não sabe se você quer saber a resposta, não pergunte, porque eu vou ser sincera.
tá? E cuidado com quem vocês atendem, porque muitas vezes as pessoas fingem que estão lendo, quando na realidade elas estão dando a opinião própria delas, que eu acredito que era o que acontecia com essa tradição, né, e com essa pessoa que passou esses ensinamentos pra gente. E é uma tristeza, né, porque eu sei que muitas alunas estão atendendo com baralho hoje. Mas ainda assim, eu gostaria de deixar claro que eu respondo qualquer pergunta, tá? Se você chegar com qualquer pergunta, eu respondo. Eu respondo sobre a vida de outras pessoas, sim. Eu respondo sobre traição. Eu respondo sobre a saúde. Eu não gosto de perguntar o que vai acontecer na saúde. Isso é uma coisa meio minha, assim, porque como a gente tem um livre-arbítrio, o que acontece? Tem várias possibilidades, tem vários caminhos na nossa vida. Então, conforme a gente toma uma decisão ali, toma uma reação ali, né? Daí depois vai tomar outra ação em cima daquela reação, a gente vai definindo os caminhos que a gente vai seguir. E nisso vem o nosso futuro. Então, quando a gente pergunta para o baralho o que vai acontecer, a gente fica vulnerável a aceitar aquela resposta, né? Então, quando a gente pergunta o que vai acontecer na saúde, o baralho está falando várias possibilidades. E nenhuma delas, ou pode ser que alguma delas, ou nenhuma, ou todas, mas muitas vezes acontece que, conforme a gente sabe do futuro, a gente vai moldando ele, né? E às vezes a gente vai para um caminho diferente do que o baralho fala. Então, às vezes isso alarma, né? Imagina, você pergunta como é que vai ser a sua saúde e o baralho fala, pode ser que você tenha câncer de pulmão. A angústia, a agonia que vai dar na pessoa, né? Então, eu não gosto de tratar a saúde assim, tipo, o que vai acontecer. O que eu gosto de fazer com o baralho cigano em questão da saúde é perguntar como eu posso melhorar minha saúde, quais pontos eu devo tomar cuidado. Tudo isso são perguntas, assim, que são mais favoráveis para a gente não apavorar, né? Porque a gente ainda é ser humano, então a gente ainda tem certos medos, né? Certas limitações. Em questão de ser humano, também deixo claro que eu sou um ser humano, eu não sou uma deusa da justiça, então eu não vou julgar você pelo que você está me falando ou pelo que você está me perguntando, porque eu acredito que todos nós temos o direito de sentir, né? Eu sou uma pessoa que valoriza muito sentimento, então eu acredito que se a pessoa está me perguntando algo, é porque ela sente dentro dela que ela precisa saber aquela resposta. Então, nesse sentido, eu não julgo, assim, ó, eu realmente respondo qualquer pergunta. Como eu falei, a questão da saúde, eu prefiro que seja de uma forma específica, como um conselho, aconselhamento, né? Mas, em geral, só tem sobre 2 assuntos que eu não tiro, que seria sobre morte, tá? Primeiro porque eu acredito que a gente ficar perguntando pro baralho se a pessoa vai morrer, se tal pessoa vai morrer, se eu vou morrer, é uma coisa meio... Gente, desculpa a palavra, mas inútil. Por quê? Porque todo mundo vai morrer algum dia. Inclusive, uma vez uma cliente perguntou se o pai dela ia morrer e o baralho falou justamente que sim. E o baralho não estava mentindo, ele ia morrer. Claro que não naquela semana, nem naquele mês, mas em algum momento ele ia. E o baralho deixou aquilo bem claro ali que ia acontecer. E ela desesperou. Só que, gente, não estava na hora dela saber se ele ia morrer ou não. Então, depois daquilo, foi um aprendizado para ela e para mim, né? Que a morte é uma coisa que a gente não tá pronto. O ser humano ainda não tá pronto de lidar com ela todos os dias de forma muito bruta. Eu acredito que a morte, ela vem no momento certo. E no momento que a pessoa tiver que partir, você vai ver a pessoa partir. Não vai ter como você fugir disso, tá? Então, nesse sentido, eu não respondo sobre se a pessoa vai morrer e eu também não pergunto como tá a pessoa falecida. Por quê? Porque eu sou uma cartomante. E nesse sentido, eu não tenho um suporte para me comunicar com a pessoa corretamente. Se a pessoa fez o desencarne, pode ser que seja mais fácil, mas se a pessoa não fez o desencarne e ainda está aqui na Terra, jogar sobre uma pessoa que está morta e não fez o desencarne pode desencadear a atração dessa pessoa para a pessoa que está perguntando ou para a família. Então, por conta de segurança mesmo, eu não pergunto sobre pessoas que já faleceram.
tá? Não é que eu acho que a pessoa vai fazer algum mal, pode acontecer, porque muitas vezes a gente tem um corpo emocional, então esse corpo emocional ele nos liga com o que a gente ama, e isso muitas vezes pode acabar causando males, né, para as pessoas que amam e que são amadas pelo ente falecido, né? Mas é uma coisa muito complexa, então sobre morte eu não gosto de jogar. E sobre a gravidez também é outro ponto que eu não jogo, porque eu sei que tem certos procedimentos que uma pessoa que está grávida precisa. Então, tanto de ajuda médica, quanto de nutrição, quanto de cuidado, né? Tanto para ela quanto para o bebê. Então, por conta disso, por conta também da pré-natal, tudo isso eu acredito que se a pessoa quiser saber se ela está grávida, ela já tem que ir direto ou no médico, né? Num posto de saúde, que aqui no Brasil, graças a Deus, a gente tem um posto de saúde que vai dar ali um amparo para ela nesse momento, quanto em uma farmácia comprar um teste, porque o valor de um teste é exatamente o valor de uma pergunta, comigo, né, pelo menos. Se você conseguir encontrar outra pessoa que jogue para você, tudo bem, perfeito, né, espero que você consiga encontrar alguém que jogue para você, porque nessas perguntas eu também sei que elas são válidas. Eu não desconheço, não é que eu queira negar que essas perguntas são válidas. Elas também são perguntas válidas, mas para mim elas não fazem sentido dentro do meu atendimento. Mas talvez você encontre alguém que aceite elas e que realmente faça sentido para essas pessoas, tá? Sim, mais uma coisa que eu gostaria de falar aqui, que as minhas consultas elas são feitas pelo WhatsApp, né? Pelo Instagram ou pelo Messenger, então se você tiver alguma dúvida, você pode me chamar, tá? E também eu gostaria de dizer que depois de muito tempo trabalhando com baralho, né, eu percebi que muitas pessoas têm perguntas muito parecidas, têm padrões de pergunta, têm padrões de fala, padrões de escrita e tudo mais. E nesses padrões eu encontrei algumas perguntas que normalmente são as primeiras perguntas que as pessoas fazem sobre certas áreas. E aí eu desenvolvi alguns métodos, então eu tenho métodos que são exclusivos aqui do portal, eu gostaria de deixar isso gravado e salvo, me orgulho muito disso. Depois de 5 anos trabalhando com os atendimentos do baralho cigano, eu desenvolvi 5 métodos, tá? São métodos que vão te ajudar na sua vida pessoal, que vão te trazer mais clareza sobre a sua vida. O primeiro método é o método Sabe Tudo. Esse método ele vai trazer 3 cartas sobre todas as áreas, né? Uma para o presente e o momento atual, uma para o futuro e um conselho, tá? E sobre a vida de saúde, né? A área da saúde, ele traz cuidados e coisas que a gente tem que prestar atenção, tá? Eu tenho um método somente para solteiros, para a área amorosa, e eu tenho um método somente para pessoas que estão se relacionando para a área de relacionamento, né, para a área amorosa, e eu tenho um método para a área de trabalho, para quem está trabalhando, para ver tudo de forma geral, e eu também tenho um método para um autoconhecimento, para você conseguir enxergar melhor você. Esse método de autoconhecimento, eu chamo ele de espelho de Afrodite, que é um método que eu consagrei com a deusa, né? Para que ela trouxesse um pouco mais de esclarecimento para todas as pessoas que estão buscando.